Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Bom, eu gostaria de resolver aqui com vocês o exercício número 32 da atividade em sala número 5. Bom, bom, o que se trata esse exercício? Ele fala o seguinte, dada uma chapa de 200 milímetros, então tá aqui, ó, 200 milímetros de largura, e a instalação de rebites MS20470 AD6. Apresente todos os cálculos referente ao número de rebites a serem instalados respeitando a borda de 2 vezes o diâmetro e o passo de 4 a 6 vezes o diâmetro. Bom, primeira coisa, o que a gente está tratando aqui? A gente tem a união de duas chapas. Tá? Então agora eu estou vendo de lado essa fileira de rebites e a gente está unindo essas duas chapas aqui. Ok? Bom, aqui a gente só representou uma linha. A gente poderia ter uma segunda linha aqui intercalada ou em paralelo. A gente tem isso no material dizendo qual que seria a regra de espaçamento entre essas fileiras. Mas a princípio vamos estudar quantos rebites a gente vai precisar colocar para unir essas duas chapas. Ok? Então vamos lá. A primeira informação importante para a gente aqui é respeitando a distância de borda. Então, quem que é a distância de borda? E. E vai ser 2 vezes o diâmetro. E o passo? Quem que é o passo? O passo é a distância entre dois rebites. E aí foi informado que o passo é de 4 a 6 vezes o diâmetro. E da onde que eu tiro a informação do diâmetro? Do fixador que o procedimento está indicando. Então a gente tem um fixador da família MS, o integrante é o 20470 dessa família. A gente viu que essa informação alfa-delta aqui é o material. E aí o primeiro número que vai aparecer aqui, quem que é? O diâmetro do fixador. Então o 6 aqui é o diâmetro. Lembrando que para essa família a gente vai ter um diâmetro dado na base de 32 avos. Então, o que a gente vai ter aqui é um fixador de 3,16 avos de polegada. Se a gente converter isso, a gente vai ter aí um diâmetro de 4,8 milímetros para esse rebite aí. Tá bom? Então, a gente volta agora na distância de borda e calcula. Qual que é a distância de borda que a gente tem que adotar? 2 vezes 4,8. Então, o fixador tem que estar no mínimo a 9,6 milímetros da borda da chapa. Então, essa distância E aqui, essa distância e essa daqui, na hora de posicionar o rebite, a gente tem que garantir que ela vale no mínimo 9,6 milímetros. E como é que vai ficar o passo? Bom, o passo é 4 vezes 4,8. Então, a gente tem 19,2 milímetros, é o passo mínimo. E o passo máximo vai ser o quê? 6 vezes 4,8 milímetros, ou seja, 28,8 milímetros. Então, ok, agora a gente tem então definido o valor da distância de borda e também o intervalo de valores que o espaçamento entre os rebites podem receber. Então agora a gente precisa saber o quê? Quantos espaçamentos vão existir, dado que eu tenho um rebite que vai estar próximo da borda e outro rebite que vai estar próximo da borda. Então, o número de espaçamentos vai ser o quê? O comprimento, ou seja, a largura dessa chapa, na verdade, menos quem? Menos 2 vezes
a borda. Então eu tenho que descontar essa borda aqui. Então eu vou descontar essa distância de borda aqui e vou descontar essa distância de borda. Então, ao fazer L menos duas vezes a distância de borda, quem eu estou calculando é isso daqui. Ó. Dado esse espaço aqui, quantos espaçamentos vão caber aí a partir do momento que eu escolher uma distância entre os rebites. Então, se eu pegar aqui e dividir por P, é justamente isso. Quantos espaçamentos vão caber nesse intervalo? Bom, a gente sabe que L vale 200. A gente sabe que a distância de borda vai ser de 9,6 milímetros. E o espaçamento, o pitch entre os rebites? Bom, lembrando, se a gente adotar um valor perto do mínimo, qualquer dificuldade que a gente tenha no futuro que precise alterar esse rebite, a gente está no mínimo. Então isso é complicado. E tudo aquilo que a gente trabalha na extremidade, no valor superior, a gente tem que tomar um certo cuidado para não extrapolar esse limite também. Tá bom? Então eu vou adotar aqui que P vai ser quem? Bom, 19,2 a 28,8, vamos adotar aqui 20, por exemplo. Então eu estou arbitrariando esse valor e vamos ver quantos espaçamentos vão dar. Então a gente tem aqui, ó, 200 menos 2 vezes 9,6, a gente vai ter 19,2 dividido por 20. Então aqui tem 200 menos 19,2 igual 180,8 dividido por 20, a gente teria 9,04 espaçamentos. Então, se eu colocar aqui, ó, eu tenho o meu rebite da borda, aqui está a borda da chapa, eu vou colocar o primeiro rebite, agora eu vou deixar o primeiro espaçamento, o segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono. Então aqui agora eu tenho aqui, ó, 9,6 e 20 milímetros. Então aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 espaçamentos de 20 milímetros, ou seja, nesse valor aqui, quem que a gente tem? 180 milímetros, com mais 9,6 e novamente a distância de borda aqui de 9,6 milímetros. Então a gente tem o que? A gente atingiu os 180, a largura da chapa. A gente vai ver que adotando um espaçamento de 20 milímetros aqui e duas distâncias de borda 9,6, a gente não vai chegar nos 200 milímetros da chapa, porque a gente tem 20 milímetros de espaçamento vezes 9 espaçamentos, 180 milímetros, mais 9,6 mais 9,6 igual a 199,2 milímetros. Então a gente tem 8 décimos de milímetros ali para acomodar. E isso é uma situação aceitável. Por quê? A gente vai ver que esse arredondamento aqui de 9,04 para 9 espaçamentos, então aqui a gente saiu de 9,4 para 9. Eu arredondei esse valor. A gente pode pegar essa diferença de 200 milímetros
menos 199,2, ou seja, 0,8 milímetros, e distribuir, por exemplo, 0,4 para cá e 0,4 para cá. Então, se a gente trabalhar com uma distância de borda de 10 milímetros, está ok, porque ela é maior do que o mínimo pedido, que é 2 vezes o diâmetro. E se a gente trabalhar com um espaçamento de 20 milímetros, também está adequado. Por quê? Porque o espaçamento mínimo é de 19,2 e o máximo é de 28,8. Então, com isso, o que a gente vai ter? A gente vai ter aqui 10 milímetros. E aqui também a gente vai ter 10 milímetros. Então essa informação aqui ela sai e a gente fez uma distribuição adequada. Então quantos rebites a gente vai utilizar nessa união? Então se eu perguntar o número de rebites, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 rebites. Então é o número de espaçamentos mais 1. Tá? Então é isso, pessoal. Para resolver o exercício 32, ele pode ser feito dessa maneira. A gente pode aumentar o espaçamento aqui? Pode. Então eu deixo aí até para vocês repetirem essa atividade. Utilizem, por exemplo, um espaçamento de 24 milímetros e observe quantos espaçamentos vocês conseguem acomodar. Lembrando que o número de espaçamentos ele tem que ser um número inteiro. Bom? Então é isso, moçada. Bons estudos e até. Olá, pessoal. Então, dando continuidade à resolução dessa lista da atividade 05, eu gostaria de resolver com vocês o exercício 33. Esse exercício fala o seguinte, ó, a figura abaixo ilustra um reparo típico utilizado em áreas não pressurizadas em aeronaves comerciais. Dado que o corte para a eliminação total do dano possua dimensões finais C por D, então onde está o valor C? C está aqui e D está aqui. O que significa isso? Se a gente estivesse olhando o painel da fuselagem aqui, então imagina que isso daqui é um painel da fuselagem, onde a gente poderia ter, por exemplo, as cavernas aqui, né? Então, esse pontilhado que eu estou fazendo para vocês é para representar a linha de cravação e os stringers dispostos também nesse painel. Imagina que o nosso dano está, por exemplo, localizado nesse ponto aqui. E aí o que eu estou dizendo? Que a direção do corte em C é nessa direção aqui da fuselagem. Então, a direção longitudinal. E D é medido na direção circunferencial. Então, quando a gente olha a fuselagem aqui como um cilindro, essa dimensão D está sendo medida aqui no que a gente fala de circunferencial. Ok? Então vamos adotar que, por exemplo, a aeronave está voando nesse sentido aqui, ó, que é a frente da aeronave. Bom? Então esse daqui, por exemplo, seria o raio da fuselagem, que é esse raio aqui. Ok? Bom, o que mais que ele fala? Ele fala que Manual de Reparos Estruturais para referir a área indica a instalação de um rebite sólido universal de diâmetro Z. Então, o diâmetro do rebite vale Z. Apresente os cálculos que demonstrem as dimensões finais E e F do Doppler, que é o reforço estrutural. Então, observe aqui, ó, o Doppler é essa chapa aqui que está cobrindo a região que foi cortada. Então, aqui a gente tem o corte. E aqui a gente tem o revestimento original da chapa
por acaso, poderia ser esse painel aqui que eu desenhei para vocês. Bom? Então é como se o reforço entrasse, por exemplo, aqui assim. Bom, ele informou o seguinte, que o espaçamento é dado por 4 vezes no mínimo e 6 vezes no máximo o diâmetro do rebite. Tá? Bom, a gente sabe que no mínimo a gente tem que ter uma distância de borda de 2 vezes o diâmetro do fixador. E eu vou adotar aqui um valor de espaçamento que esteja dentro desse intervalo. Então eu vou adotar no meio do intervalo, que é 5 vezes o diâmetro do fixador. Então, definido a distância de borda, então só lembrando que esse aqui ó, é distância de borda, tá? Ele é diferente desse valor E aqui, tá? O valor E é a dimensão da chapa que eu cortaria na direção longitudinal e o valor F é a dimensão da chapa para fabricar o reparo na direção circunferencial ali da minha fuselagem. Então, como é que a gente vai fazer esse cálculo? Bom, eu vou iniciar por esse rebite aqui, ó. E esse rebite, quando eu for posicionar ele na hora de confeccionar o reparo, a primeira dimensão que eu vou deixar vai ser quem? Essa distância de borda aqui. Então, 2 vezes o diâmetro do rebite. Tá? Então, só cuidado que esse E aqui é a dimensão do Doppler na direção longitudinal da aeronave. Bom? Então vamos lá. Agora eu tenho quem? A distância entre dois fixadores. Então essa distância aqui, a gente adotou um espaçamento de 5 vezes o diâmetro. Entre esse rebite e o corte, eu tenho novamente uma distância de borda. Agora entra a dimensão do corte na direção longitudinal, que é o valor C, e aí eu volto para cá. Entre esse rebite aqui e o corte, eu tenho novamente uma distância de borda. Entre esses dois rebites, eu vou ter o espaçamento, 5 vezes o diâmetro, e entre esse rebite e a borda do reforço, do Doppler, novamente uma distância de borda. Então, com isso, a dimensão mínima que eu tenho que cortar a chapa para eu fabricar esse Doppler na direção longitudinal da aeronave vai ser o quê? Uma distância de borda, 2 distâncias de borda, 3 distâncias, 4 distâncias de borda. Então a gente tem aqui 8 vezes o diâmetro do rebite, mais 2 espaçamentos entre rebites. Então quem que a gente vai ter aqui? A gente vai ter 18 vezes o diâmetro do rebite, mais a dimensão do corte na direção longitudinal. Ok? Bom, quem que vai ser F? Bom, primeiro F é a dimensão do Doppler, do reforço, na direção circunferencial da fuselagem. Tá? Então, de novo, se a gente está olhando aqui a fuselagem, aonde estaria o meu reparo aqui? Ele estaria nessa posição. Então, esse valor F aqui é justamente o valor
do tamanho do Doppler nessa direção da circunferência da aeronave. Bom, então nesse caso, quem que eu tenho? Vou começar por esse rebite. Ele também tem uma distância de borda, 2 vezes o diâmetro. Existe aqui um espaçamento entre esses dois rebites, 5 vezes o diâmetro, mais a distância de borda para o corte, 2 vezes o diâmetro, mais a dimensão do corte na direção longitudinal, mais uma distância de borda, que é essa daqui, mais o espaçamento desses dois rebites, 5 vezes o diâmetro, novamente uma distância de borda, 2 vezes o diâmetro. Então, quem que vai ser F? Novamente o que? 1, 2, 3, 4 distâncias de bordas, 2 espaçamentos, então a gente vai ter o que? 18 vezes o diâmetro, mais o tamanho do corte na direção circunferencial. Então, se eu fosse fabricar essa chapa, eu cortaria ela no mínimo com. E aí a gente vai ver na parte prática por que no mínimo. E a gente tem que dar acabamento nessa chapa. Então aqui seria 18 vezes o diâmetro mais o tamanho do corte. E aqui seria 18 vezes o diâmetro mais o tamanho do corte nessa direção. Bom, só chamando a atenção para vocês, esse tipo de desenho aqui é comum de a gente encontrar nos manuais de reparo. E uma pergunta comum que é feita é: quantas carreiras esse reparo tem? Então a gente fala que esse reparo aí, ele é de 2 carreiras por 2 carreiras. E como é que a gente faz essa contagem? Eu tenho o corte, representado por essa linha tracejada. Eu tenho na direção longitudinal, então nessa direção aqui. Eu tenho um rebite, 2 rebites, um rebite, 2 rebites para cada lado do corte. Então eu falo que são 2 carreiras e rebites ao redor do corte. E na direção circunferencial, de novo, eu olho para o corte e vejo uma carreira, 2 carreiras, uma carreira, 2 carreiras, então ele é um reparo de 2 por 2. Então, se eu tivesse, por exemplo, um corte aqui, ó, o que eu teria que desenhar para um reparo de 2 carreiras? Eu teria que desenhar uma fileira de rebite, 2 fileiras de rebite, uma fileira, 2 fileiras na direção longitudinal. E na direção circunferencial eu desenharia uma linha, 2 linhas, uma linha, 2 linhas. Bom? Então é isso, pessoal. Espero que tenha ficado mais clara a resolução desse exercício. Mas lembrando, qualquer dúvida, coloque no comentário do vídeo, me manda e-mail, tá bom? Bons estudos para todos e até breve.